Uma Meu sexta Deus depois do de um céu. terremoto, que ainda tá, vamos dizer assim, reverberando Quase até acabaram agora. com o mundo, mas parece que chegaremos ao sábado tranquilamente. Começaremos um novo mundo no sábado, Com né, Chico? resposta da China e tudo, né? Exatamente. E diz que vai responder com 34% Sim. de reciprocidade, vamos dizer assim. Depois a gente vai entender se pode aumentar, se vai permanecer em 34%, mas fato é que respondeu, A né? partir de segunda, né? Acho que a de China segunda. entra na jogada com esses 34 aí. Sem contar a bolsa despencando ainda, né, Bolsa Juliana? despencando, queda do dólar, que também impacta o comércio internacional. Pode ser até que favoravelmente ao Brasil, que estava passando por um ciclo de desvalorização do real já prolongado de vários anos. Muita coisa pode acontecer, Gabriela. É isso. Daqui a pouco a Cris Serra e o Luiz Nassif vão conversar com a gente a respeito disso. E acho que vale a pena a gente começar falando que esse terremoto do tarifaço atingiu muito diretamente a extrema-direita brasileira. A gente tem informação aqui de como isso repercutiu nos bastidores ali do PL, o partido do Bolsonaro, que inicialmente já apareceu assim que o tarifaço, né, ou o Dia da Libertação, que chamou o Donald Trump, que ele anunciou que ia fazer isso, o Bolsonaro já saiu em defesa do Trump. E uma parte do PL é mais fiel a Bolsonaro, só que outra é mais fiel ao bolso e ao agro. É isso. Tem uma divisão muito clara hoje, Gabriela, Chico, Sá, nossa audiência do ICL, que é uma visão mais pragmática de quem quer se reeleger ano que vem, de quem não quer ficar com a fatura de ter prejudicado o agronegócio, a indústria brasileira, gerado desemprego, de alguma forma se colocado contra os interesses nacionais, e um setor mais ideológico, mais duro, que não esconde que a sua estratégia é quanto pior, melhor. Quanto mais desemprego, quanto mais inflação nos alimentos, quanto mais dificuldades o Brasil enfrentar, melhor, porque isso cria as condições para que o bolsonarismo chegue competitivo nas eleições do ano que vem. Então tem uma divisão de pragmatismo e ideologia, né? Inclusive, essa divisão pode chegar, inclusive, Gabriela, até 2026, porque uma parte da turma não vai aceitar a tática do Bolsonaro de ficar como pré-candidato mesmo depois que estiver atrás das grades. Então, é uma divisão e essa divisão se expressou lá na votação de quarta-feira, lá na Câmara dos Deputados. Ficou evidente que havia um setor que estava descontente de votar a favor do projeto da Tereza Cristina, que veio do Senado Federal, um projeto que foi pensado para responder ao Carrefour, lá atrás, quando o Carrefour ameaçou não comprar carne brasileira, que acabou sendo agora desengavetado na Câmara dos Deputados, exatamente para poder responder uma resposta do governo. Foi desengavetado pelo governo e pelo Centrão, e o bolsonarismo ficou sambando, não queria votar no projeto da bolsonarista Tereza Cristina, que veio do Senado, mas acabou votando porque sentiu nas redes sociais, nas pesquisas de opinião, que ia ficar com um tremendo de um passivo caso não votasse a favor. Acabou votando, votação simbólica no finalzinho da quarta-feira, né, mas obstruiu por várias horas a votação, tentou impedir a votação, tentou derrubar a sessão, não conseguiu. Ao final, se rendeu e votou a favor para não ficar lá o registro, mas todo mundo sabe que o bolsonarismo tentou sabotar o projeto de reciprocidade, ou seja, impor aos Estados Unidos os mesmos 10% de taxas que eles impuseram ao Brasil. E chama mais uma vez a atenção para o quanto vamos dizer assim, eles se dizem patriotas, só que está cada vez mais escancarado, né? Qual que é? Essa é a sinuca de bico deles, né? Somos patriotas, mas somos a favor do Trump e dos Estados Unidos e de taxar o Brasil. E como ficarão nossos amigos que vendem a carne, nossos amigos do agro, que financiaram, inclusive, a nossa tentativa de golpe? Estão numa sinuca sem fim, mas rachado, né? Você pega muitos deputados já chamaram a atenção ali. Não, tudo bem, somos patriotas, mas tem que ser patriota a favor do Brasil. Não dá para ser patriota a favor do Trump nessa hora. Aí alguns já tiraram o bonezinho, menos o Tarcísio de Freitas em São Paulo, não é responsável, é o governador do estado, digamos, o estado mais prejudicado com esses 10%. Até agora, esse não tirou o bonezinho do Trump que ele colocou. Mas está ignorando, né? Não tirou o boné, mas também não está se pronunciando. Está na moita, né? Está fazendo a egípcia, como dizem. Isso, a pêssega. Está fazendo a pêssega. Fazendo a pêssega total lá à sombra dos bandeirantes. Exatamente, mas também não se pronunciou. O Bolsonaro já foi lá e defendeu, quer dizer... Não tem essa coisa de patriota, coisa nenhuma. Aí é o medo do Tarcísio, como ele está sequestrado pelo bolsonarismo, até abril, pelo menos, quando ele vai decidir se é candidato ou não, ele não pode desagradar essa turma em momento algum.
não é? Em momento algum ele pode desagradar. Então ele está nesse silêncio, nessa covardia silenciosa aí, lá naquela sombra gigante do Palácio dos Bandeirantes. E confesso que teve até, desculpa, Gabriela, e confesso que teve até algumas cenas no plenário da Câmara quarta-feira, eu acompanhei a sessão toda, algumas cenas, no mínimo, curiosas. Contar, né? Por favor, você é testemunha ocular da história. Curiosas de deputados do nosso campo, do campo democrático, da base de apoio do governo Lula, defendendo o agronegócio fervorosamente. Foi uma união muito improvável. Muito improvável. E deputados bolsonaristas, ao contrário, dizendo, não, o agronegócio é nosso, tirem as mãos do agronegócio. E também dizendo, a gente não pode ser a favor da lei da reciprocidade, porque senão vai enfraquecer a oposição ao Lula. Né? Também teve essa ideia ali. E curioso também, porque na terça-feira, olha como a política tem coisas que são realmente deliciosas. Na terça-feira, acabou a sessão mais cedo e ficou a chamada sessão de debates. Quando acabam as deliberações, não tem mais votação e ficam os deputados só parlando lá, os parlamentares ficam parlando na tribuna. Ficou 2 horas na terça-feira à noite, só o bolsonarismo na tribuna. Me chamou a atenção negativamente. Ficaram 2 horas falando de PL da anistia, falando da Débora do Batom, atacando o governo e a esquerda ausente praticamente do plenário. Aquilo causou uma impressão muito ruim. No dia seguinte, depois dessa votação, foi o contrário, depois da vitória do governo, o bolsonarismo desapareceu e foi uma sequência de 2 horas de deputados da base do governo celebrando a vitória sobre o bolsonarismo. Ficou uma pequena mudança pontual da conjuntura pode alterar toda a dinâmica, né, do parlamento brasileiro, né? Impressionante. Nossa, é muito interessante. Chico, a gente estava tanto falando aqui do posicionamento do Bolsonaro, acho que vale a pena a gente trazer aqui o que ele colocou na rede social dele. Sim, importantíssimo. Depois que o Trump anunciou o tarifaço na quarta-feira, o Bolsonaro foi correndo para a rede social, mas não foi para defender o Brasil, não, foi para defender o Trump. Ele disse o seguinte: a única resposta razoável à tarifação recíproca dos Estados Unidos é o governo Lula extinguir a mentalidade socialista que impõe grandes tarifas aos produtos americanos, inviabilizando o povo brasileiro de ter acesso a produtos de qualidade mais baratos. O presidente Donald Trump está apenas protegendo o seu país deste vírus socialista. Dobrar a aposta e escalar a crise com o nosso segundo maior parceiro comercial não é uma resposta sábia. São tantas camadas aqui nesse tweet, né? Que, enfim, não é mais tweet, mas enfim, nesse posicionamento do Bolsonaro nas redes, que é até difícil de saber por onde começar, mas claramente eu imagino ali os embaixadores, né, o pessoal do corpo do Itamaraty, que se esforçou tanto para conseguir chegar ali nos 10%, lendo uma coisa como essa, né, de que, na verdade, o Brasil tem uma vantagem em relação aos Estados Unidos. É realmente impressionante, né? E a gente vê do que a gente se livrou, né, pessoal? Eu fico pensando quando acontece uma coisa como essa. Eu lembro, por exemplo, quando o conflito no Oriente Médio foi escalando e a resposta de Israel se tornou mesmo um genocídio contra o povo palestino, o que o Bolsonaro estaria dizendo? Defendendo o massacre, defendendo a morte, né? Fico imaginando como é que o Bolsonaro Aliás, foi nesse momento que correram lá, volto ao Tarcísio de Freitas, correram o Tarcísio de Freitas e o Ronaldo Caiado, que hoje lançou a candidatura, e fazem uma foto ali, aquele retrato ao lado do Netanyahu, no momento que ele estava sendo mais açougueiro possível. Exatamente, né? Então eu fico imaginando o que seria, quer dizer, o Brasil estaria vendendo armas para Israel, estaria junto, mandando soldados para morrer na faixa de Gaza e para matar principalmente palestinos, quer dizer, porque é um nível de sabugismo, é um nível de subserviência ao que tem de pior. Quer dizer, o Netanyahu hoje não pode pisar na maioria dos países do mundo, está com mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, e essa é a grande referência do Bolsonaro. O Trump está se tornando um pária internacional, ninguém mais quer conversa. Os Estados Unidos votam sozinhos resoluções na ONU, porque ninguém quer votar com os Estados Unidos mais. Outro dia votaram contra, Gabriela, uma resolução que falava sobre a importância das políticas de combate à violência contra as mulheres. Os Estados Unidos foi o único país do planeta que votou contra. Até os países mais reacionários, aquelas dinastias do Oriente Médio, né, a dinastia Bin Salman, da Arábia Saudita e outros, votaram a favor. Então, quer dizer, ninguém quer estar perto do Trump, ninguém quer estar perto do Milley, que é visto pelo mundo inteiro como um doido, ninguém quer estar perto do Netanyahu, que é visto pelo mundo inteiro como um genocida, e são esses os caras que o Bolsonaro admira. Imagina se o Bolsonaro fosse presidente do Brasil. Meu Deus, imagina se a extrema-direita ganha no Brasil de novo. Você falou do Milley,
Porque agora, a tomar pelo um grande fato dessa semana aqui no ICL, que foi a revelação daquela reunião do senador Ciro Nogueira com a turma da Faria Lima, a tomar pela plataforma que é lançada ali, pelo complô que é feito ali, não tem mais essa assim, de submeter Petrobras a Congresso, nada. Vai passar igual o Milei está passando, igual o Trump está fazendo. É privatização na primeira semana de governo. O Ciro Nogueira, ele cita o Milei como modelo para o Brasil no futuro próximo. Então, acho que com uma extrema-direita de volta ao Brasil, não é mais Bolsonaro naquele ritmo de Paulo Guedes. Agora seria, ou o Tarcísio, seria vender tudo, torrar na bacia das almas, não fica nada. E eu estou particularmente revoltado essa semana, Chico, porque foi uma semana, para quem vive aqui em São Paulo, como é o nosso caso, eu até listei algumas coisas que saíram de dados e informações essa semana. Do governo Tarcísio, tá? Nós tivemos essa semana explosão de casos de mortes violentas de crianças e adolescentes por intervenções da PM, quer dizer, nunca se matou tanta criança e adolescente pela PM de São Paulo. Claro que a gente sabe que é uma minoria, a maioria dos trabalhadores da Polícia Militar são gente séria, honesta, correta, mas tem uma minoria que está sendo estimulada por um discurso de ódio e violência. Privatização de 143 escolas públicas. Eu lembro, Chico, quando eu comecei minha militância no movimento estudantil, falar de privatizar a escola era um sacrilégio. Parava tudo, né? Parava tudo. tudo. Fazer um parênteses, porque você comentou a respeito da letalidade. O secretário de Segurança de São Paulo está de olho no Senado, né? Já até se filiou ao PP essa semana. Então é gravíssimo. Candidatíssimo. Aliás, essa matança na verdade, a atração eleitoral que ele tem para mostrar aos eleitores no próximo ano. Essa é a vitrine eleitoral dele. Estamos matando e tudo que encontra pela frente, criança, adolescente. Essa é a jogada, é o marketing eleitoral dele, infelizmente. O Bukele brasileiro. Aí tem mais, 80 novos pedágios em rodovias estaduais, 80. Você que gosta de votar na extrema-direita, então vai pesar no seu bolso, meu amigo, porque eu sei que aqui não tem ninguém que gosta de votar na extrema-direita assistindo o ICL, porque a turma gosta de ver Jovem Pan. Mas olha só, vai aumentar no bolso de todo mundo. 80 novos pedágios, sendo vários deles, Chico Sá, dentro de perímetro urbano. Dentro da sua cidade você vai pagar pedágio. Aí nós temos, já aconteceu, a maior empresa de águas das Américas, que é a Sabesp, entregue a preço de banana, e esse fiasco permanente que é um governador que apoia o Trump, que apoia o Milei, que apoia esse retrocesso todo. Imagina, e tem gente que fala que é um bolsonarista moderado. Meu Deus do céu. Pois é, e aí chamam a atenção mais uma vez para aquilo que o Chico Sá disse, né? Vai continuar apoiando, porque assim, se não se manifestou, para mim continua apoiando. Usou o boné do Trump, então Tarcísio, governador de São Paulo, continua apoiando o tarifaço do Trump. E é uma das maiores e mais fortes economias do Brasil. Então... Diretamente afetada, desde da taxação do aço, que São Paulo já entrou na jogada. São Paulo, Minas Gerais... tem uma parte do Ceará também, que tem aço por lá, mas o governador de Minas e de São Paulo, o Zema e o Tarcísio, silêncio absoluto. Nem para sair numa defesa, que fosse uma defesa tímida do empresariado de São Paulo, nada. Absolutamente nada, né? É sinal de que eles pretendem fazer a mesma coisa se tiverem a oportunidade de voltar. Sim. Não vão voltar, mas se tiverem, vão querer fazer a mesma coisa. Porque não é exatamente um protecionismo, né? A ideia de protecionismo é a ideia de que você atua para preservar a sua indústria nacional e etc. Não é isso que essa turma está fazendo. Essa turma, na verdade, no estado de São Paulo, está vendendo patrimônio público a preço de banana, muitas vezes para empresas que têm sede no exterior, né, com participação acionária majoritária de estrangeiros. Então não é que eu estou vendendo aqui a empresa pública, que é ineficiente, para que o setor privado, brasileiro, venha. Tudo empresas estrangeiras. Ou que você está vendendo para alguém que já cuidou de água no mundo. Não, eu vou vendendo para a Equatorial, junto com fundos de investimento, ganhadores de dinheiro. É isso. Nada a ver com água, nem com meio ambiente, nem com o fim do mundo agora que a gente está vivendo, nada. Você vendeu para um fundo de investimento aquela água, a água do povo de São Paulo. Por décadas São Paulo construiu isso. É entregue para essa gente. Não. Sabe, grupos desconhecidos, aventureiros, compraram a Sabesp ali barato também. É desastre total. A turma da Zona Sul de São Paulo já está tomando água quase lama. Tem fotos e mais fotos aí em jornal com a água que está saindo na torneira do pessoal da Zona Sul de São Paulo. E é só o começo.
É só o começo. É só o começo. Gente, eu posso aqui trazer uma notícia que acabou de sair? Opa! E aí a gente volta para falar sobre aquele PL da lei da reciprocidade e que tem relação com o tarifaço do Trump. A gente teve um pronunciamento do vice-presidente Geraldo Alckmin a respeito disso, dizendo que o governo federal não pretende retalhar os Estados Unidos usando esse projeto de lei. Olha só, sobre aquela imposição de tarifas de 10%, né, que foi determinada do governo Donald Trump aos produtos brasileiros. Informação que saiu aqui no blog do Magno, do Metrópolis. A gente, então, tem uma aspa muito simples do Geraldo Alckmin, mas que diz bastante coisa. Ele foi perguntado, e aí, o governo vai usar? E ele disse: não pretendemos usar. Ele é bom dizer, né, também, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, está muito ligado, esteve nessas discussões junto com o corpo do Itamaraty. A gente falou a respeito disso, né, sobre como fez essa discussão aqui no N2, sobre como, na verdade, o Brasil saiu ganhando nessa história toda, né, em relação aos outros países. E depois dessa discussão, a balança que se fez foi, bom, no fim das contas, não foi uma retaliação como a gente esperava, foi menor do que a gente esperava. Sim, mas muito obra da diplomacia, né? Isso. Conversa ali, conversa. Mais uma vez estão apostando nisso, em conversa de Itamaraty, e não usar o que foi aprovado agora no Congresso essa semana. Está lá, se precisar, acho que vai ser usada, mas ainda não. E você percebe, Chico, Gabriela, como que essa ideologização que o bolsonarismo faz é um pouco estúpida, porque a tarifa de 10% que o Trump aplicou ao Brasil, um governo de centro-esquerda, a Colômbia, um governo de esquerda, o Chile, um governo de centro-esquerda, é a mesma que ele aplicou a governos governados por países conservadores. Né? Aqui na América A Argentina mesmo, tomou os mesmos 10%. os mesmos 10%. Então, o bolsonarismo toma-se, viu só. E essa fala do Bolsonaro que você mencionou, né, Gabi? Esse tweet, esse X do Bolsonaro que você mencionou, fala isso. Quer dizer, a culpa é da política socialista do Brasil. Fala bobagem, meu amigo. O Milei, seu querido amigo Milei, recebeu os mesmos 10% do Brasil. Quero dizer que se ele, Bolsonaro, fosse presidente, isso não estaria acontecendo. Se eu não tivesse bloqueado pelo Bolsonaro, eu ia lá responder, viu? É que me bloqueou há muito tempo. Sorte a sua. Mas falando dessas respostas, né, à extrema-direita e como isso está sendo um terremoto para a extrema-direita também, eu acho que vale lembrar que em breve a gente vai ter mais um ato da extrema-direita, que dessa vez vai ser aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. A gente tem as imagens dessa convocação, usando imagens de alguns presos do 8 de janeiro. Claro, a gente não poderia esperar diferente. Está sendo a principal, né, o principal símbolo dessa manifestação está sendo a cabeleireira Débora, utilizando a imagem dela como macho, como se ela fosse uma presa política. Então a gente está vendo aí as imagens da convocação. Mas a que eu acho mais curiosa para a gente comentar aqui é a convocação do Eduardo Bolsonaro, gente, que está lá nos Estados Unidos. Porque ele aparece, ele tem muitos elementos dessa convocação do Eduardo Bolsonaro. Tem a bandeira dos Estados Unidos atrás, ele está usando um coletinho, né, que é muito utilizado numa certa... Obrigada. Eu ia dizer, numa certa avenida de São Paulo. É o gado e os bois. É isso. E aí a gente tem também ali, se você reparar, está escrito Colômbia, quer dizer, da Universidade de Colômbia, o colete do Eduardo Bolsonaro. Que curioso, né? Eu achei que a universidade só tinha comunista, né? Só tinha formação de comunista. Pois é, ele está se aliando à turma da Colômbia, que está sofrendo com o Trump. Que está sendo retalhado. Está quebrando o pau lá. Ele nem tem noção do que está fazendo. Mas, gente, o cara, numa hora dessa, vai para frente de uma bandeira dos Estados Unidos. Convocar a manifestação no Brasil é muito vira-lata, né? Um capacho, né? É um capacho, né? No mesmo dia, aqui em São Paulo, também dia 6, acho que não vai ter não tem uma razão para nos preocupar, até para não desestimular quem vai participar. Mas no dia 6 acontece aqui a Marcha do Silêncio, né, que é uma manifestação, né, que é feita para lembrar os mortos e desaparecidos da ditadura militar brasileira. Esse ano sai do DOI-CODE, aqui na Rua Tutóia. Essa sim, uma manifestação legítima. Né, e que fala da história do Brasil, digna dos brasileiros e brasileiras fazerem. Sai do DOI-CODE, quem conhece aqui São Paulo sabe que a Rua Tutóia fica relativamente próxima do Parque do Ibirapuera e vai até o Parque do Ibirapuera, onde tem lá o monumento aos presos políticos, mortos e desaparecidos. É uma caminhada relativamente curta, a marcha costuma ser feita em silêncio. Agora, tem um dado importante para a gente mencionar, tá? A Prefeitura de São Paulo tem uma lei municipal
do hoje deputado Donato, do PT, na época vereador, uma lei que foi aprovada em 2023, que incluiu a Marcha do Silêncio no calendário oficial da cidade de São Paulo. E por conta disso, a prefeitura todos os anos oferece uma estrutura mínima para a marcha, banheiros químicos, água, monta um palco para que a marcha seja concluída, para a parte, né? Porque faz parte do calendário oficial de São Paulo, aprovado por uma lei. Pois bem, este ano, Ricardo Nunes, revelando definitivamente o seu completo bolsonarismo, né, sua subserviência ao bolsonarismo, retirou o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos à marcha. Não vai ter nada, a turma que vai fazer a manifestação vai fazer por conta própria, e nós vamos fazer, estaremos lá. Quem está nos assistindo e é de São Paulo, esteja lá domingo, 3 da tarde, na Rua Tutóia, para que a gente faça essa homenagem tão importante aos presos, torturados e desaparecidos políticos do Brasil. Excelente. Eu só queria aqui fazer uma observação, que muita gente no chat está avisando que Colômbia é uma marca de roupas de inverno pesado. Eu achei que você soubesse, eu achei que você estava tirando um sarro, mas é um bom sarro. Aí muita gente está falando aqui, olha, gente, eu acho que vocês sabem, vocês estão fazendo ironia, mas tem muita gente avisando aqui no chat. Sim, gente, a Colômbia é uma marca de roupa, mas eu achei que fosse a universidade mas mesmo. Mas eu estou avisando aqui o chat. Estou avisando aqui ao nosso chat. Eu quero dizer que eu também fui enganado por Gabriela Varela. Olha só, então, bom, feito aqui o convite, que eu acho muito importante, essa sim é uma manifestação que eu acho importantíssima e que a gente tem todo ano para lembrar, a gente não pode esquecer. Sim. Eu acho que vale a pena a gente também olhar o contexto político. Você trouxe aqui um bastidor muito importante da anistia no Congresso, de como o bolsonarismo está apelando para as ruas no momento que o projeto partiu ali no Congresso, né? Está patinando, na verdade, não está partindo, ele ainda está patinando, vamos dizer, nessa... A marca de roupa é Colombo, não? Não, Colômbia. Colombo também tem, mas é uma também loja tem. brasileira. Outra marca, né? A brasileira. A marca brasileira. Mas é Colômbia mesmo a marca. É uma que é muito usada para esquiar, para essas coisas. Não, tem uma marca popular que é Colombo, eu achei que era. Não, Colombo a gente consegue comprar. Compra na boa. Eu parei na Colombo. Colômbia daí. É acessível pra gente. Mas desculpa, vamos seguir. Não, imagina, isso é muito válido. Agora, falando a respeito disso, Juliana, acho que você pode ajudar a gente a entender também, porque os líderes partidários, eles não aderiram muito a esse requerimento de urgência do projeto de anistia, né? Você já explicou essa história. Só que o PL, ele está tentando agora fazer um trabalho de corpo a corpo, né? Porque precisa das assinaturas ali, são 257, né? E o líder do PL, o Sóstenes, ele diz que tem 163. E foi o mesmo Sóstenes que abriu a possibilidade de cada um votar como quis, apesar da pressão do Bolsonaro por outro lado. Então, nesse contexto todo, tem o Eduardo Bolsonaro, ele querendo atingir o presidente da Câmara. Não por acaso, né? Mas o que ele falou sobre o presidente da Câmara? Acho que vale a pena a gente trazer aqui. Por favor. Vamos lá. Ele disse o seguinte, ele comparou o presidente da Câmara, o Hugo Mota, a um esquerdista do PSOL. Ele deu uma entrevista para a Rádio Ouro Verde. Acho que o Juliano vai poder ajudar a gente a entender essa história. Ele, abre aspas, Hugo Mota, tem falado basicamente igual a um esquerdista do PSOL, falando que é contra a anistia, democracia e aquelas questões todas que estamos acostumados a ouvir da boca de Lula e dos puxadinhos do PT. Ele não estava muito acostumado a ver um presidente da Câmara que tivesse, talvez, ali... Não é um alinhamento completo, porque com certeza não, ele está alinhado com o Centrão, mas que tem algum tipo de diálogo com o governo, né? Com a base do governo. Ele está se referindo, provavelmente, Gabi, ao ato de posse, né? Quando teve a eleição para a presidência da Câmara, que, aliás, o partido dele votou no Hugo Mota, tá? O Hugo Mota não foi o candidato do PSOL. Quero dizer a você que está assistindo, o PSOL teve candidato próprio à presidência da Câmara, que foi o pastor Henrique Vieira. O PL do Eduardo Bolsonaro, e talvez o próprio, não sei porque o voto é secreto, o PL votou no Hugo Mota, meu amigo, mas logo no ato de posse, quando ele assume a presidência da Câmara, ele levanta, pega a Constituição Federal e menciona a frase clássica do Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição em 88, dia 10 de outubro de 88, né? Nós temos ódio e nojo à ditadura militar, né? Então isso tudo certamente deve ter mexido com o Dudu Bananinha, né? Agora, é óbvio que esse processo está indo bem pior do que eles imaginavam, viu, Gabi? Porque, de fato, o bolsonarismo achava que, porque é verdade, o bolsonarismo tem aí uma base popular, social, que tem
peso eleitoral importante e achou que isso ia acabar empurrando o Centrão para essa aventura. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o ano acabou de começar. Os deputados do Centrão, daqui 1 ano, Chico Sá, estão começando a organizar suas campanhas de reeleição. Você acha que eles vão perder os primeiros meses do último ano legislativo inteiro, porque ano que vem, lá para junho, julho, ninguém mais vai na Câmara, todo mundo vai começar suas campanhas eleitorais. Vai perder o último ano em que eles podem votar leis, em que eles podem aparecer, em que eles podem ir lá para as comissões de educação, agricultura, saúde, falar dos seus projetos, fazer proselitismo, votando anistia. Que interessa a uma pessoa. A uma pessoa. É só demais, é muita ao Bolsonaro e nada mais, né? Do bolsonarismo achar que isso vai pautar a Câmara. E quando teve a votação da urgência deste projeto de lei da reciprocidade, eles pagaram para ver. E deu 490. Ou seja, o bolsonarismo duro hoje na Câmara, 93, está em 93 isso aí, deputados. Né? Não passa de 100. Esse é o tamanho deles, o que é uma ótima notícia para quem estava dizendo que o bolsonarismo tinha, claro, que tinha 200 votos, né, que o bolsonarismo tinha aí, estava... quem sabe às portas de votar o projeto, eles vão ter que ralar muito se quiserem botar esse projeto para votar. Muito bom. Eu quero também trazer aqui, Chico, já que a gente está falando de direita, de um certo candidato, pré-candidato à presidência, né? Rolou hoje com muitas coisas interessantes para a gente analisar dessa pré-candidatura à presidência. Ele é um desses que está ali, vamos dizer, nessa direita rachada que quer a presidência em 2026. Só que o Ronaldo Caiado é o menos popular dentre todos eles, né? Pelo menos nas intenções de voto, se estivesse acontecendo agora. Ele é o menos conhecido, está também lançando a pré-candidatura logo depois que União Brasil foi alvo da Polícia Federal numa operação. Então, é um contexto um pouco complicado para o Ronaldo Caiado, né? Mas lançou a pré-candidatura hoje pela União Brasil, em Salvador. Estava lá o ACM Neto, o vice-presidente do União Brasil, também ex-prefeito de Salvador, então a gente está vendo as imagens aí. E eu vou falar das ausências também, não só de quem estava lá. Quem não estava, o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, não foi. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também não foi. Sabe quem também não marcou presença? O cantor Gustavo Lima. Lembra da história? Porque ele ia ser vice do... Acho que já largou a... para vice, não deu as caras lá. Mas ele começou, quando ele se apresenta como possível vice do Caiado, voltou uma onda de denúncias, inclusive ligação com organizações criminosas, a questão das betes, veio um festival e eu acho que ele disse, olha, se eu me meto com política, eu vou levar a minha carreira de artística também para o lixo. Então acho que ele preferiu pular fora e não aparecer hoje na Bahia. Mas o curioso, eu falei em lixo aqui, mas eles foram para a terra do rei do lixo, que é a denúncia mais forte que a gente teve nos últimos 6 meses. Isso. Que é uma máfia ligada ao orçamento secreto e etc. Da Bahia, muito ligada ao ACM Neto. Tem o Guilherme Amado chegou a publicar uma foto do ACM Neto num cassino Punta del Este, no Uruguai, com o rei do lixo. O rei do lixo. Então, não é assim, um dia o ACM Neto ouviu falar que tem um rei do lixo na Bahia. Não. Frequenta a mesma roleta. Então, aí eles resolvem lançar lá, a União do Brasil, o próprio Alcolumbre, tem funcionários do Alcolumbre que estariam muito envolvidos nesse escândalo. Assessores do Senado. Então, não é bom mexer nessa coisa. Bahia, União, Brasil, não é... Eles foram para o lugar errado, no sentido dessa ligação com esse escândalo. É uma péssima escolha. Claro que Salvador é o melhor lugar do mundo, não tô... É outra história. Não para eles, talvez, não para a pré-candidatura do... Que lugar maravilhoso. E numa sexta-feira, imagina... Final de tarde, final da manhã, aquele almoço em Salvador. Pô, é o melhor lugar do mundo para estar numa sexta-feira. Mas não para o partido do Ronaldo Caiado. Foram comer ali depois. Porque a Bahia vai uni-los ao baita escândalo do rei do lixo. E mais, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Pelo que eu ouvi em Brasília essa semana, olha, eu tô virando jornalista, fazendo apurações.
é mais fácil Felipe Neto ser presidente da República, melhor, ser candidato a presidente, que nem partido tem, do que o Ronaldo Caiado, viu? Porque Aliás, no União André Brasil Nunes... parece que não tem ninguém além do Caiado e do ACM Neto querendo essa candidatura. Viu? aliás, o André Nunes aqui no nosso chat pergunta, o Caiado deixou de ser inelegível? Não, continua inelegível, só para fazer esse parênteses aqui. Agora, Sérgio Moro estava lá, né? Sérgio Moro estava lá. Olha só que presença Meu Deus do céu. Aliás, ele até rogou uma praga contra o PT. A gente tem esse vídeo aqui. Vamos, por favor. Olha, esse é um grande dia. A gente está vendo o governo Lula derreteu, ele acabou. Não tem projeto para o país. A economia está se deteriorando e agora a gente ainda vai ter os desafios internacionais. Inflação alta, juros elevadíssimos, a dívida pública e privada das famílias crescendo. E nós temos aí que, em 26, aglutinar todos os candidatos aí da campo da direita, da centro-direita, para que nós derrotemos sem dó o PT. O país não aguenta mais 4 anos desse desgoverno. Será que o governo Lula acabou que nem quando... Ele e o Ciro Nogueira, né? Com a mesma profecia. O PT Mas que acabou. nem na época da Lava Jato, que ele estava... Ele também achava que tinha Pois eliminado o PT definitivamente quando prende o Lula sem prova alguma. Ele achou que né? tinha acabado. Não acabou. Agora ele está anunciando a segunda morte do Lula em pouco tempo. Bom, se depender dele, da primeira vez não funcionou, né? Agora principalmente. Não, ele estava falando no palanque lá na Bahia e o Caiado tirando umas selfies lá, não estava nem ouvindo. Ninguém tem a menor consideração por esse sujeito. Ele perdeu toda e qualquer moral. Juiz comprado, que combina com o procurador a sentença. Que moral esse juiz vai ter? Acho interessante a autoestima, né? Ainda acha que tá podendo e etc. Um juiz brasileiro. Agora, tem uma coisa que também chama muita atenção, né? O prazer na cara do Sérgio Moro ao mencionar as ameaças que rondam o Brasil. Claro que há, como qualquer país do mundo que está no meio dessa confusão toda, ele fala juros altos, inflação, e ele vai ficando torcendo, né? animado para que o país entre numa crise, para que as pessoas passem fome, né? Esse é o projeto dessa turma. Quanto pior, melhor. É o Corvo de Maringá. É Maringá a terra dele? Corvo, É Maringá mesmo? Maringá. O Corvo de Maringá. Olha, por essa eu não esperava, assim, ouvir. Bom, mas está sempre surpreendendo, né? Tem sempre uma novidade. Falou, Goiás é Bahia, hoje Goiás é a Bahia é Goiás. Coitados do brasileiros, cara. Não vou comentar nada. Todo respeito a Goiás, mas não façam isso. Por favor. Olha, Juliana, é com essa que a gente vai se despedir de você hoje. Tá? Peço desculpas pela deselegância, mas infelizmente hoje a gente vai se despedir de você. Querida. Foi um prazer, porque... O Rodrigo Viana entra respirando aliviado, ufa. Dar lugar a um dos maiores jornalistas do Brasil é uma honra. Eu, mero analista político, dando lugar a você, por favor. Tinha que ter essa garoto. Eu vou dizer o seguinte, tem que vir alguém falar bem do Caiado, vocês estão falando muito mal do Caiado. Ainda bem que chegou o representante da do Moro UDR. também. Do Moro também. Abram a Jurubeba aí depois, viu? Abraço. Garoto. Obrigado. Chico Sá tá sempre incumbido de fazer essa missão. A gente te livrou, hein, Rodrigo, de assistir ao vídeo. Do Moro? Isso. Eu assisti no ICL Urgente também. A gente fica sempre emocionado de ver o Moro falando, né? E essa candidatura retumbante da direita, né? Direita eu achei engraçado que o pessoal do ICL Urgente colocou assim... Caiado, um novo nome para a direita. E aí, Chico, eu lembro que em 89... eu lembro até do aquele cavalo branco. Era o homem do cavalo branco. Ele fazia campanha, Gabi. Na campanha, a Gabi acho que não tinha nem... Não, a Gabi estava nem nos planos. Tava nos planos. Eu estudei, hein? Não, mas ela sabe do assunto. Em 89... O Caiado foi candidato da UDR. Era o candidato da UDR. E aparecia num cavalo branco lá que o Lula tirava um sarro dele e tal. Então ele não é novo coisa nenhuma. Ele é um velhíssimo candidato da direita ruralista. Sem contar a história dos Caiado em Goiás, né, gente? Nossa! Pelo amor de Deus. O pai dele, o avô já eram políticos. Dinastia Caiado. Eu fui uma vez ao estádio Serra Dourada e tem uma placa lá de um dos Caiado lá. Então tem 50 anos pelo menos. O novo Caiado. Né? Dinastia Dinastia caiadista.